apresentando ao Senhor. Bem, graças e paz, irmãos. Você foi abençoado nesse período até agora. Amém? Glória a Deus. O Senhor já nos falou o nosso coração através dos louvores. Agora, também através da sua palavra, Ele vai nos abençoar. Essas quartas-feiras, o pastor Ivete combinou juntamente com a juventude de estarmos trazendo jovens para ministrar a palavra, né? E aqui está hoje um jovem, Rômulo, um dos presidentes, né, dos Dóquimos, juntamente com a Adriana. Creio que o Senhor vai nos abençoar de forma tremenda e poderosa. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida de Rômulo, por ele se dispor e se colocar diante de ti para, Senhor, ministrar a tua palavra esta noite. Nós abrimos o nosso coração e para receber diretamente de ti através dele. E agora, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que venha tentar, ó Deus, criar uma barreira entre nós e a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus todo cansaço, toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo, todas as preocupações. Fique, Senhor, agora lá fora, saia em nome de Jesus e, Pai, ministra os nossos corações de forma profunda e poderosa. Assim nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre o teu servo e ele, ó Deus, esteja ligado contigo. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja, boa noite. Hoje eu queria conversar com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, né? Quando o pastor Marcelo veio falar comigo sobre essa oportunidade de estar pregando, e eu estive orando e perguntando a Deus o que eu deveria falar, né? E aí Deus me respondeu: eu já tenho falado com você. Então, é esse tema que eu quero falar com vocês. E eu gosto de chamar, né? Chamei de o foco na carreira cristã. O foco. Essa palavra é a principal aqui, né? Que tem se destacado na minha mente, assim, nesse tempo. E gostaria de tratar mais sobre isso. Primeiro, seria bom nós entendermos o que significa a palavra foco, né? Que podemos definir como um objetivo. Um objetivo. Quando estamos determinados a alcançar ou atingir alguma meta. Temos prioridade em fazer algo. Mas interessante é que quando pegamos essa definição, né, e vamos entender, ele sempre trata como um objetivo. Um objetivo. E na carreira cristã não pode ser diferente. Nós temos que ter apenas um objetivo, que é Cristo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. E não só na carreira cristã, mas na nossa vida, temos que ter as pessoas, mesmo as que não são crentes, têm um objetivo, têm que ter um objetivo e um principal. E muitos têm buscado objetivo em coisas materiais ou em pessoas, e não é isso que nós devemos fazer. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1, 2, 3. Agora vai. Bom, versículo 1, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Aqui, se nós formos ver, né, o autor usa uma linguagem figurada para descrever basicamente uma corrida, né? Quando ele fala aqui uma carreira, uma corrida. E no início, ele fala que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas seriam essas, se nós formos, né,
interpretar. Vamos ver, ele está falando sobre todos os que aparecem no capítulo 11 do livro de Hebreus, que são os heróis da fé, né? E temos aqui diversos exemplos: Isaac, Jacó, Moisés, José, Abraão, tantos exemplos que são exemplos ainda hoje para nós. Mas não é sobre a vida deles exatamente que eu quero falar. Eu quero tratar bem essa carreira. O que precisamos fazer nessa carreira? Qual tem que ser o nosso objetivo nessa carreira? Bom, ao falarmos disso, podemos também tratar de pessoas que não são cristãos e, como eu disse, procuram objetivo em outras coisas. E hoje, eu nem ia citar muito isso não, mas hoje eu vivi uma coisa que me marcou e Deus falou comigo a respeito disso. Eu estava na aula e minha namorada ligou, sei que quantos conhecem a Isabela, não sei se todos sabem, mas eu tenho uma namorada, a Isabela. Essa que está aqui na frente, do lado do pastor Marcelo. O Rodrigo está lá em cima, é meu irmão. E ela me ligou na aula, e aí eu nem tinha atendido depois que eu fui atender, porque eu estava na aula, mas eu vi que ela estava meio desesperada e eu fui atender. E aí ela estava chorando e me disse que uma pessoa da família dela, né, uma jovem, tentou se suicidar. E se jogou de um prédio, estava muito mal e tudo mais. E aí ela falando, e assim, aquilo que a gente faz, né? Eu fui tentar acalmá-la, conversar com ela ficar calma e tudo mais. E aí ela sempre me fez uma pergunta, e ficou várias vezes, né? Por que ela fez isso? Eu não acredito. Por quê? Por que ela faz isso? Ela tem uma família. E aí eu, depois, pensando nisso, né? Vim no trem, cheio, pensando, né? Não dá para fazer mais nada, não dá para se mexer, não dá para fazer nada, só pensa. Aí eu estava pensando e Deus veio falando comigo, eu pensando isso e veio na minha mente, né? Pessoas sem foco perdem o sentido de viver. Pessoas sem foco perdem o sentido de viver. Muitas pessoas, como eu disse, têm buscado em tantas coisas materiais, só que um dia tudo isso vai acabar. Pode acabar em vida ou em morte, mas um dia vai acabar. Interessante também que essa semana nós visitamos uma pessoa que estava no hospital e todo mundo, eu nem entrei, né, mas as pessoas que entraram ficaram falando, né, que, nossa, ele estava assim, sabe, tentando ajudar a gente, falando, não faz isso, não faz aquilo, tudo que ele tinha feito de errado para estar no hospital, né, e aí ele, não faz isso, não faz aquilo e tudo mais. Aí a gente vê que as pessoas correm atrás de tantas coisas, trabalham, fazem tudo, mas chega um momento que a gente tem que parar. E é nesse momento que a gente para e olha para tudo aquilo e vê qual é o meu objetivo, para onde eu estou indo, para que serve tudo isso, por que estou aqui. E isso é interessante, né? Que nós temos que ter esse objetivo claro em nossa mente, porque senão nos desviamos totalmente dessa carreira. Bom, acreditando, né, que todos aqui já decidiram um dia, aliás, se entraram aqui hoje é porque decidiram correr essa carreira, estarem aqui, estão buscando, da maneira que podem, estar com Deus e caminhar com Cristo. Então, eu gostaria de tratar um pouco sobre essa carreira. Eu considero, né, que essa carreira tem etapas. Interpretando esse texto que eu acabei de ler, essa carreira tem etapas que não podem ser puladas e que são fundamentais. E fundamental ainda é nós entendermos o que devemos fazer em cada etapa e por que disso tudo. Bom, logo no início, no versículo 1, ele diz aqui, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeira etapa para correr essa carreira, deixar o embaraço. Ou, em outras versões, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, livrando-nos de tudo que nos atrapalha. Por quê? Agora, voltando, né, a essa linguagem figurativa da corrida, numa corrida, o atleta nunca usa uma roupa pesada ou um tênis que não seja apropriado para isso. Claro, ele é preparado para tudo isso. Agora, o treinador nunca vai obrigar o atleta, não, você vai usar isso, você vai usar aquilo, não. É uma escolha do atleta.
Só que todo atleta, né? Na verdade, até a gente vê algumas corridas dessas aí que vai um monte de gente, as pessoas vão com roupa, com fantasia, com um monte de coisa, porque não são atletas. Não estão preparadas para quê? Para concluir a corrida. Elas vão lá para brincar, para fazer tantas coisas, mas não para concluir a corrida. Então, para que nós possamos concluir essa corrida, precisamos estar totalmente preparados. Precisamos lançar mão de tudo o que pudermos e nos livrarmos de todo o peso, tudo que nos coloca para trás. E é interessante, né, que eu, vendo isso, veio uma coisa na minha cabeça, que a corrida, por exemplo, nos esportes, nós vemos que na Copa do Mundo foi uma grande surpresa para a gente. No início da Copa do Mundo, a gente conhece, quem gosta de futebol, né? Eu não tanto, mas os homens tem alguns que gostam muito, conhece todos os times, todos os jogadores, conhece tudo. Mas se você pergunta para ele qual time que vai ganhar, ele não vai acertar assim, com certeza, aquele time. O time pode ter preparação, pode ser muito bom, mas tudo depende do quê? Do jogo, ou, como eu estou usando aqui, da corrida. Então, a estratégia dentro da corrida é o que faz o atleta ou a pessoa ganhar. A nossa estratégia na carreira é o que nos faz ganhar. Nós podemos estar preparados, podemos ter feito tudo, mas é no meio da carreira que vão vir os obstáculos. Em treinamento, nós não temos obstáculos. Por exemplo, ele vai treinar todos os dias, vai fazer o que tiver que fazer, mas só lá na hora que a gente diz, né, é a hora da verdade. É a hora da verdade. Então é lá que você tem que estar preparado. Como nós, é na nossa vida cristã que nós vamos enfrentar dificuldades. Pessoas acham que não, vai ser muito fácil, porque nós estamos aqui e tudo mais, e tudo bem, até mesmo dentro da igreja. Não, vai ser fácil, porque, poxa, aqui a igreja é um lugar bom, um lugar normal, mas aqui também tem problemas. A igreja, a congregação, é feita de pessoas. E outra coisa interessante, a corrida nunca está ganha antes de acontecer. Que completo que eu disse, né? A corrida nunca está ganha antes de acontecer. Nós não podemos dizer que não, aquele time vai ganhar, aquela pessoa vai ganhar, ou nós mesmos. Não, eu vou conseguir. Isso é um processo. São todos os dias. Todos os dias nós temos que vencer. Vencer as dificuldades, vencer tudo que pode tentar nos colocar para trás. E nos livrando disso tudo, das circunstâncias, porque circunstâncias vão vir, que vão nos colocar, às vezes, para baixo, nos dificultar, mas é nesse momento que a gente vai ver como é que a gente vai lidar, né? E eu separei aqui algumas situações que, às vezes, nós, crentes, enfrentamos e que nos colocam, às vezes, para baixo ou não, mas o curioso disso tudo é que nós sempre temos uma solução. É verdade? Aí eu, pensando na corrida, né? Sempre pensando na corrida o atleta está lá na adrenalina, correndo e tudo mais. E se vier algum obstáculo, ele vai reagir àquilo, na hora, rápido. E nós, muitas vezes, na nossa carreira cristã, pensamos assim. Vem algo, para seja o que for, vou citar aqui alguns exemplos, e nós rapidamente já queremos dar uma solução, queremos virar, e nós mesmo no nosso momento ruim, nós queremos dar a solução para tudo. E eu separei aqui, né? Por exemplo, isso aqui não acontece aqui, é só na igreja dos outros, mas estou citando. Por exemplo, meu líder, ou meu pastor, disse algo que não me agradou. Que ele falou, estava conversando com ele falou isso, ele falou aquilo, isso não me agradou. Qual a solução? Qual a solução para isso? Ninguém sabe a solução? Na hora você sabe a solução. Muitos fazem o quê? Vou deixar de ir à igreja. Vou deixar de ir à igreja, não vou mais na igreja, ou não vou mais naquela reunião, seja se for um líder, não vou naquela reunião, porque eu não vou. Essa semana eu estava conversando com um jovem, e ele falou comigo, não estou mais com vontade de ir na reunião e tudo mais. Eu falei, mas por quê? Não, nada, só não estou mais com vontade de ir e tudo mais. Aí conversa vai, conversa vem. Por fim ele falou, sabe, um dia o meu líder virou para mim e falou isso. Olha, isso me deixou muito magoado. Fiquei muito magoado e tudo mais. E agora eu não me sinto mais bem lá, não quero mais ir e tudo mais. Tá vendo como é que a solução é assim? A gente pega aquilo, interpreta, coloca na nossa mochila, o atleta, né? Coloca na mochila e vai correr. Correr com o quê? Com peso.
Tudo isso que a gente leu aqui, ó, livrando-nos de todo o peso. E isso é mais uma coisa para nos colocar para baixo. Aí, o outro lá, Deus não me escuta mais. Deus não me escuta, Deus não está me ouvindo mais, eu oro, Deus não me escuta. Achei engraçado que um dia o Hugo me mostrou um vídeo, né, do jejum. No YouTube tem um canal chamado Porta Estreita, que é muito, muito legal, se você quiser procurar. E aí ele tem o vídeo do jejum. O cara entra no quarto, fica de joelho, aí pega lá a Bíblia e fica assim, aí tem que ver, sabe, você vê que a pessoa está desesperada. Hã? Isso, foi isso. Boa lembrança. Antes ele está no computador, aí ele fica lá 2, 3, 4 horas no computador. Aí daqui a pouco, da hora, né, ele falou, a hora do meu jejum. Aí ele desliga o computador, aí ele vai lá, ajoelha lá na cama, pega a Bíblia, pega o livro. Aí ele fica assim, olhando para a Bíblia, olhando para o livro e... Ai, meu Deus, fala comigo, olhando para a Bíblia, fala comigo, só faz isso o tempo todo. Aí daqui a pouco ele deita no chão, e aí, meu Deus, fala comigo. Parece que se passaram horas também. Aí daqui a pouco o celular dele apita, aí ele olha, acabou meu jejum. Passou 5 minutos. O cara estava desesperado já, orou. Passaram só 5 minutos. Mas no computador a gente passa, né, 10 horas por dia. Aí o que a pessoa faz? Deus não me escuta, vou parar de orar, não vou orar mais. Nem aqueles 5 minutos a pessoa não faz mais. Mas assim, outra coisa. E aí você vai e guarda esse peso. Mais uma coisa. E é uma coisa interessante também, né? É a pessoa que está dentro do culto, aí daqui a pouco ela, não estou me sentindo bem não, o culto hoje está meio devagar, está meio chato, vou lá para fora. Aí a pessoa vai lá para fora, fica sentado não sei aonde, no culto, não está no culto, aí a pessoa veio para a igreja e não está no culto. Aí você fica pensando, o que essa pessoa está fazendo? Veio para a igreja e não está no culto. Parece até que veio usar o estacionamento da igreja, parou o carro aqui, veio usar o estacionamento para daqui a pouco ir embora. Mas não é verdade? A gente olha para isso, são situações assim, né, que assim, estou destacando aqui mesmo, mas não acontece às vezes com a gente. Sabe que o apóstolo comentou um dia pregando, uma coisa que me marcou muito. Eu me enxerguei ali, eu falei, cara, não é possível, eu estou fazendo isso, porque ele falou, ele estava pregando sobre isso, a pessoa distraída no culto, não sei quantos estavam aqui. Ou estava distraído, é verdade. E aí ele falou que assim, aí ele citou vários exemplos, como eu falei, e um dos exemplos que ele falou foi, às vezes o irmão está aqui, aí o pastor fala um versículo, aí o cara vai, começa a olhar a referência, vai lá atrás da Bíblia, aí lê, aí está fazendo e fica assim, brincando com a Bíblia, quando ele volta já passou. E eu fazia muito isso. Às vezes ele falava, aí eu via, minha Bíblia tem algumas marcações, né? Aí eu ia lá atrás, aí eu olhava, daqui a pouco quando eu voltava já tinha passado 10 minutos, aí eu, o que ele está falando agora? Aí você para assim, né, tenta, que nem o filme, né, você perde a parte do filme, você volta assim, o que ele está falando agora? Você começa a entender. E eu fazia isso. Então, são coisas que às vezes a palavra que ele tinha para você naquela noite, que Deus tinha para você naquela noite, passou naqueles 10 minutos que você estava ali distraído. Ou no tempo que estava lá fora, ou não sei. Então, assim, é disso tudo que nós devemos nos livrar, dessas coisas que nos atrapalham de buscar a Deus, de servir a Deus. Como Marcelo falou, né, hoje nós vamos transbordar. Assim, é um momento, tem o louvor, tem o momento da oração, daqui a pouco a palavra, você tem que estar buscando cada vez mais. O que você está buscando ainda hoje, até o final da palavra? Deus tem ainda mais coisas, então, porque às vezes a gente vai assim, né, vai cansando e tal, fica distraído. Deus tem mais, e o versículo diz isso, né, deixando-nos. Interessante, que ele fala aqui algo que subiu nos meus olhos, né? Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui ele diz, né, outra versão, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Porque todo peso e do pecado são coisas, se nós formos ver, diferentes, mas e do pecado que tenazmente nos assedia, que nos rodeia. Essas pequenas coisas que eu acabei de falar, às vezes vão nos levar a, a desanimar de vez, a desanimar da nossa carreira. Então são coisas pequenas que nos atrapalham. O peso que nos atrapalha. Então são coisas pequenas, irmãos. E não deixem que isso passe. Não pense assim, não, isso não é nada. Não tem nada a ver. Porque isso e tantas outras coisas, por exemplo,
nós magoados com alguém, com alguma pessoa, que nos levam para mais longe de Deus. São coisas simples, mas são coisas simples que que vão fazer a diferença. Vamos lá. Interessante que eu estava vendo hoje, eu não vim na quarta-feira que o Felipe pregou, não sei quantos estavam aqui, a última que ele pregou, não sei quanto tempo tem. E aí ele falou, passei lá hoje, aí cliquei e falei, pô, o Felipe pregou numa quarta, eu fui ver, vi só um pedacinho. Aí ele falou uma coisa interessante, o amor e o perdão. Ele pregou sobre o amor e o perdão. E ele falou uma frase muito marcante, a igreja madura vive em amor e libera o perdão. Para que nós possamos ser uma igreja madura e possamos crescer, como fala aqui no versículo, nós temos que liberar o perdão e viver em amor. Esse peso, às vezes, é o perdão que a gente não libera. Mas foi ele que me fez mal. Mas você tem que liberar o perdão. Isso é a convivência com pessoas. É assim, pessoas erram. Às vezes a gente espera tanto de alguma pessoa, a pessoa não fez nada, mas a gente esperava mais dela, a pessoa esperava mais, e aí isso tudo já começa a ter uma barreira entre você e aquela pessoa, seu líder, seja quem for. Temos que tomar muito cuidado com isso e gravar isso, né? Para sermos uma igreja madura, devemos viver em amor e liberar o perdão. Segunda etapa dessa carreira, né? Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Aí está aqui no versículo, né? Logo após e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe? Após tudo isso, após estarmos livres desse peso, de tudo que tem nos rodeado, que pode nos atrapalhar, nós devemos correr com perseverança. Como eu falei, são etapas que devem ser seguidas. E quando você se libera de tudo, o que você tem que ter? A concentração. O atleta, né? Ele está livre, ele não está com nada pesado, não está com a roupa apropriada, mas se ele não tiver perseverança, se ele não tiver focado no final da corrida, ele não vai conseguir. E com estratégia para isso, porque muitas vezes, não sou atleta, né, mas a gente sabe, né, que tem aquele período que o atleta tem que correr, o período que ele tem que ir mais devagar, são todas estratégias que o atleta tem, né? E algo interessante, quando agimos pela fé e quando estamos focados, nós devemos entender uma coisa, que me marcou também. O ponto final da corrida é o que nos interessa, e não a corrida em si. Isso é vital, porque se o atleta, como eu falei, tem um momento dele correr e um momento dele devagar. Se o atleta não se concentrar nisso, ele vai acabar perdendo. Por quê? Eu não entendo muito de corrida, vou explicar para vocês o que eu não entendo muito, mas tentem entender. É meio óbvio. No início da corrida, o que o atleta faz? Ele vai muito rápido ou vai devagar? Uma corrida longa. Vai muito rápido ou vai devagar? Geralmente no início, quando a corrida é muito longa, o que ele faz? Alguns falaram, vai devagar. Por quê? Para ele guardar, né, o fôlego, para no final, o que ele faz? É o estirão, né, que eles falam. É o tiro, né, que eles falam. Então, no final é que ele tem que guardar para que ele possa passar o máximo número de pessoas. Então, o que é isso? É estratégia, porque ele está focado aonde? No ponto final da corrida. O que interessa para ele é isso, e não a corrida em si. A corrida em si, para ele, é aquilo. Estou livre de tudo, já me livrei de todo o peso, estou com a roupa apropriada, agora eu tenho que estar focado no final. Eu tenho que chegar lá. O que eu tenho que fazer para chegar lá? O que nós temos que fazer para chegar no final da nossa corrida? A sua jornada, o que você tem que fazer? Focar somente em Deus, focar em Jesus. Você não pode nunca se esquecer disso. E algo também que me desafiou aqui nesse versículo, quando a gente pega os textos, não sei se quantos aqui tem, e façam isso, né? Pega um texto, tenta entender bem o que ele está dizendo. E aqui ele fala, né? No versículo 2, ele fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à destra do trono. Quero
destacar aqui um trecho, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Que alegria era essa de Jesus? Que alegria estava proposta para ele? Se a gente for, vamos ver a história de Jesus. Você acha que Jesus estava muito alegre quando ele pensou assim: meu pai vai me enviar à terra para me misturar no meio de seres humanos. E quando eu tentar amá-los, eles vão me bater. Quando eu tentar ensiná-los a verdade, eles vão me prender. O meu melhor amigo vai me negar. Outro muito próximo de mim vai me trair e me entregar para ser crucificado. E no momento, eu serei humilhado no meio da rua, irei carregar a cruz todo ensanguentado, pessoas zombando de mim. E no momento que eu estiver lá, crucificado, naquela cruz, um ladrão vai virar para mim e vai dizer: não és tu o Cristo? Por que não salva-te a ti mesmo e a nós também? Essa era a alegria que estava proposta para Jesus? Será que essa era a alegria que ele desceu, vou descer alegre para fazer isso? Essa era a alegria? Não. Jesus tinha em mente o resultado do seu sacrifício e não o seu sacrifício em si. Jesus tinha em mente o ponto final da corrida e não o percurso da sua corrida. Ele sabia de tudo que ele ia passar. Tudo isso que eu disse, ele já sabia quando desceu. Mas o que ele tinha em mente era o ponto final e não o início. Ele sabia que naquela cruz ele iria trazer salvação. Ele sabia que naquela cruz ele ia trazer a vida eterna para muitos, esperança para muitos que não têm esperança, até os dias de hoje. Ele sabia disso. Por isso, ele pensou no ponto final. E interessante dizer, que por que foi necessário passar por tudo isso, Porque não encontramos a felicidade no meio da caminhada. Encontramos a felicidade no final da caminhada. Eu não posso dizer para você, e nem vou, que você vai encontrar a felicidade aqui no meio da caminhada, ao longo da sua jornada, da sua vida cristã, a felicidade plena. Você não vai encontrá-la aqui. E não foi isso que Jesus disse que nós iríamos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, correi com perseverança. E eu posso te garantir uma coisa: eu não te garanto que você vai encontrar essa alegria plena, mas eu te garanto que no final da corrida você vai encontrar um pai amoroso te esperando. No final da corrida, um pai amoroso vai estar lá, esperando você para te receber. Amém? Glória a Deus. Isso é a certeza que nós temos. Sabe, eu até falei na classe domingo e vou repetir. Eu vi aí no Facebook a foto, não sei quantos viram, de uma pessoa, não sei se foi no Iraque, em algum país, um crente que iria ser enforcado. Só que assim, tinham duas fotos. Na primeira foto, estava ele rindo, sim, rindo não, mas assim, sorrindo e acenando para as pessoas assim. E na segunda já estava ele morto, enforcado. Aí eu voltei na primeira, eu falei: não é possível, parece duas pessoas diferentes. Eu voltei na primeira, ele já estava com a corda no pescoço já, na primeira foto. Por que de tudo isso? Eu falo: não, porque ele ia gostar, que ele ia morrer. Não, porque assim como muitos mártires que nós vemos aqui, e pessoas na nossa Bíblia, ele morreu tendo a certeza da sua salvação e tendo a certeza que esse pai estaria esperando ele. Quando temos a certeza plena, nada pode nos impedir de caminhar, porque sabemos que aqui é apenas a jornada, mas é o ponto final que nos interessa. Amém? E terceira etapa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É o segundo versículo. O segundo versículo começa assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Inclusive, o Marcelo, quando estava dirigindo, falou isso. Eu até pensei, falei, agora ele vai ler o texto que eu preparei, aí já era, não vai ter mais mensagem. Aí não, ele só citou isso, falando, nós temos, Pai, nos ajuda a olhar para Ti, olhar firmemente para Ti. E essa é a terceira e última etapa que eu quero destacar. Nós nos livramos de todo o peso e do pecado que nos atrapalhava, nos livramos, ou melhor, corremos com perseverança e, por fim, temos que olhar firmemente para Ele, como nosso maior exemplo, como aquele que veio e que pagou alto preço por mim e por você, sabendo e não nos enganando, né? Dizendo que não seria fácil, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Quando olhamos firmemente para Jesus, nada pode superar nosso foco. Interessante esse negócio de olhar firmemente. Eu queria fazer um teste com vocês. Essa questão de olhar firmemente não é fácil. Queria que vocês olhassem rapidamente para a porta lateral. Olhassem para a porta lateral. Quando eu falar para vocês pararem de olhar, vocês parem de olhar, mas olhem firmemente para a porta lateral. Vamos ver. Tá vendo? Engraçado que às vezes a gente fica, né? E a gente vê que isso é um teste e algo que não é fácil. E mais incrível ainda, eu não pedi para vocês pararem de olhar e vocês já pararam de olhar. Já estão olhando para mim. Tá vendo como é que não é tão simples assim? A gente fala, não, que isso, é muito fácil. Mas não. Quando alguém começa a falar do nosso lado, pô, fulano, tá cheio de problema. Como Jó, né? Sua vida tá cheia de problema. Você, porque você amaldiçoa seu Deus e morre? Pô, olha só, quanta coisa está sofrendo, você ainda vai querer continuar a viver assim? Não é difícil? A gente parar e focar naquilo e falar, não, eu tenho que olhar para lá. Eu tenho que olhar para lá. Eu não posso deixar de olhar. E esse lá que a gente fala, né, o ponto final da corrida, é Jesus. Então, nós não podemos deixar que as pessoas falando, como eu falei aqui, né, e vocês já rapidamente olharam para mim, nos atrapalhem. Não só pessoas, situações, coisas que nós vivemos. A vida, eu tenho, comparando aqui, né? Devo ter nem indivíduo que muitos aqui têm já de convertido. Ou, isso com certeza eu sou mais novo que a maioria aqui. Ou que todos, não sei se tem, não, a maioria, né? E tem uma criança chorando, tá vendo? Por isso que eu olhei para lá e vi, é verdade. Não? Então, eu vivi pouco. Vou dizer para vocês, eu vivi pouco, mas ao longo da minha vida já tive dificuldade, já tive problemas, e temos dia a dia nós vemos isso. E se não focarmos mesmo nisso, às vezes as pessoas falam, né, o pouco que eu vivi, o que as pessoas dizem, né, que a juventude é a fase mais difícil, porque a adolescência, a juventude e tal. Interessante, a pessoa viveu pouco, um pouco período de vida, mas já enfrenta diversas dificuldades. E muitos aqui, nessa fase, podem ter passado por muitas dificuldades de estarem com Deus, firmados em Deus. Então, não é fácil. E Jesus nos adiantou tudo isso, de que não seria fácil. Mas, quando lembramos que Ele nos deu a vida e passou por tudo isso, todo esse sofrimento que eu citei aqui rapidamente, quando lembramos que Ele passou por tudo isso, por nós, temos a certeza e temos convicção daquilo que seguimos. E aí, nossa vontade de desistir desaparece e Deus nos abençoa e nos guia nessa caminhada. Não é por nós, não somos nós que conseguimos, mas é o Senhor que nos guia e que pode nos ajudar. Amém? Nada pode nos parar. Quando fazemos tudo isso, todas essas 3 etapas, temos a certeza de que realmente nada pode nos parar. E quando tudo parece difícil, ou quando tudo parece que não vai dar mais certo em nossa vida, na situação seja em qual for, ou até mesmo dentro da igreja, quando nós passamos por problemas, dificuldades, não podemos desistir. Não podemos desistir. Essa é a carreira que nos está proposta. Dificuldades vão vir, e dificuldades vêm ao longo da carreira. E a nossa carreira também é aqui dentro. Pessoas muitas das vezes acreditam
que, não, como eu disse no início, né? Aqui dentro eu não vou ter problema, porque aqui dentro é a casa de Deus, porque aqui dentro só tem santo. Não, não tem. Nós somos pessoas que estão aí do seu lado, que estão aqui na frente, que estão, seja lá onde. Mas algo interessante, né? É que até um desafio que eu me faço todos os dias e que convido vocês a fazerem para experimentarem o mover de Deus. Quando vocês entrarem por essas portas, seja lá um domingo, e tentem não olhar, não pensar nas pessoas ao seu lado, não sei, sabe, se focar nisso. Foque somente em Deus. No momento do louvor, feche seus olhos, adore a Deus como se não tivesse ninguém perto de você, ninguém ao seu lado. Quando estiver no momento da oração, também fale diretamente com Deus e adore a Deus. No momento da mensagem, não importa se quem vai estar aqui vai ser o pastor, se vai ser um convidado, um missionário, um líder ou um jovem. Vocês não estão vendo um jovem aqui. E o que importa, pensem nisso, é a mensagem que Deus tem para você naquela noite. Como eu falei, Deus tem uma mensagem para, como o Marcelo falou, né? Esse momento aqui nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. É um momento único que nós temos. E para muitos podem até não haver mais esse momento. Não sei, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, o dia que Jesus vai voltar. Interessante que uma vez eu ouvi uma coisa engraçada, né? Que na Bíblia fala que Jesus vai voltar no piscar de olhos, né? Aí uma pessoa estava no metrô e a pessoa estava assim no metrô. Pessoa estranha, né? No metrô assim, piscando pra caramba, não sei se tinha algum problema, não sei. Aí a pessoa estava assim, olhando para a pessoa e falando assim, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou, não. É um piscar de olhos, irmãos. É rápido. Quem pisca muito aí, presta atenção. Então, assim, é algo assim, acabou. Jesus pode voltar. Será que vamos estar preparados? Será que estamos nessa carreira, focados no fim e prestando atenção nisso, como igreja madura de Deus, que tem buscado a presença de Deus? Será que temos feito isso? É assim que Deus quer que nós sejamos, é assim que Deus quer que nós corramos essa carreira que nos está proposta, que Ele nos propôs. Queria, para encerrar, deixar um texto para a gente estar lendo, em Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 11. Vou estar lendo a partir do versículo 11. E Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Bom, nesse texto aí, para encerrar, né, o que tiramos disso tudo aqui? Seguimos a carreira, estamos firmes, seguindo a verdade em amor, olhando para aquele que é o cabeça, Cristo. Não podemos esquecer, depois de tudo isso que ouvimos, né, não podemos esquecer dessas etapas e do que Deus tem para nossas vidas. Seja você que está desanimado por algum motivo, dentro da igreja ou fora da igreja, sua fé está abalada, ou você que conhece alguém assim, não deixe que isso aconteça. Tenha isso em mente e siga as etapas que Deus
irá mudar essa situação. E para que nós possamos ser um corpo bem ajustado, ligado, é isso que devemos ser, isso que devemos buscar, ser uma igreja madura. E eu queria fazer um apelo para que alguns que sentirem, virem à frente, para que a gente possa estar orando. É uma coisa simples. 3 coisas, né? Seria um apelo triplo. Se você ouviu essa mensagem hoje e ouviu de Deus e tem se identificado em alguma dessas etapas, tem falhado em alguma dessas etapas e tem estado desanimado, seja o que for, desanimado nessa carreira, tem pensado em desistir, ou até mesmo já desistiu, entrou aqui hoje somente para ouvir uma palavra, seja ela qual for, você entrou. Se você se sentiu assim, se sente assim, queria te convidar para vir aqui à frente, para que a gente esteja orando por você. Segundo, se você que conhece alguém que está assim, que se sente desanimado, que tem orado, eu achei interessante, o Lucas, no dia que o apóstolo Léo veio aqui, orou, estava chorando, falando, eu oro muito pelos meus amigos, muitos não estão mais aqui, estavam aqui, e eu oro. Nós devemos nos importar com as pessoas que estão assim, devemos orar e cuidar delas. Então, se você lembra de alguém que porventura esteja assim, queria te convidar para vir aqui à frente, para estar orando por essa pessoa. E se você identifica na sua igreja, seja onde for, tem visto pessoas assim, desanimadas no seu grupo, vem aqui à frente também, esteja intercedendo. Nós precisamos de pessoas assim, que amem seus irmãos, amem aqueles que estão desanimados, para estar dando força e ajudando. Pedir para a equipe de louvor estar cantando uma música, e se você se identificou em algum desses pontos, vem aqui à frente. Quero orar por você. Podem ficar de pé, por favor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e nos meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém, glória a Deus. Está orando para aqueles que vieram aqui à frente. Se você ainda sentiu e não veio, ainda dá tempo. Vem à frente para que a gente possa estar orando por você. Amém? Vou estar orando. Pai, obrigado por essa mensagem, ó Pai, do teu coração para nós, Senhor. Obrigado porque entendemos, Senhor, que não devemos olhar para homens, para pessoas, para coisas, mas devemos focar no autor e consumador da nossa fé, para que não possamos nos decepcionar, Senhor, para que nada nos abale e possamos crescer e avançar para o alvo que é Cristo, ó Pai. Senhor, pessoas estão aqui à frente, ó Pai, dizendo ou que precisam mais de Ti, que não querem falhar, Senhor, não querem falhar na caminhada, ó Pai, querem aprender mais de Ti, querem estar contigo, querem correr, Senhor, com estratégia, para que possam alcançar, Senhor, a estatura de corpo perfeito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toma cada um, edifica-os, Senhor. Toma também aqueles que estão orando, ó Pai, intercedendo por alguém, ó Pai, por alguma pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, gera em nós, Senhor, amor. Gera em nós amor pelos perdidos, por aqueles que
não sentem, ó Pai, mais a Tua presença, Senhor, que estão longe dos Teus caminhos, gerem em nós. E Pai, toma esses, ó Pai, fortalece-os, ó Pai, que através deles, ó Pai, essa pessoa possa estar de volta, Senhor, aos atos, aos Teus atos, ao Teu altar, Senhor. Toma também aqueles que oram pela Tua igreja, ó Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, tem dado, Senhor, também, Senhor, estratégia para nós estarmos orando para a edificação da nossa igreja, porque como lemos ali, ó Pai, entendemos que devemos ser um corpo bem ajustado, ó Pai, um corpo que funciona, Senhor, e para isso devemos ser uma igreja madura, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai. Traz, ó Pai, o Teu ensinamento a nós, Senhor. Eu abençoo cada um que está aqui, Senhor, e cada um que está aqui nesse culto, ó Pai, que eles saiam daqui diferentes de como entraram, transbordando, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você foi abençoado aqui. Que palavra, né? De um grande pregador, que bom. Fico muito feliz em ver que os jovens e os adolescentes da igreja são maduros e trazendo uma boa mensagem. Parabéns, Romulo. Deus te abençoe. Vamos terminar o culto desta noite orando. E eu fico muito feliz. Irmão, está sentado ali, está rindo assim, feliz da vida. Focado na mensagem, não estava mais sentindo a alegria de poder receber esta palavra. Nós vamos orar, encerrando pelos motivos de oração que estão naquela salva de oração também. Levante as suas mãos para os céus. Senhor, eu te louvo pela vida de Rômulo, de seu pai e sua mãe estão aqui, seu irmão, pela sua namorada e pela carreira tão bonita e brilhante que Rômulo tem pela frente. Abençoa o Senhor cada vez mais, que ele não se perca no caminho, mas seja focado no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado que saímos daqui edificados, mais do que quando chegamos, pela palavra madura que foi ministrada aos nossos corações. Nós abençoamos Rômulo com toda a sorte de bênçãos espirituais. E oramos também por aqueles pedidos que estão na salva de oração. Senhor, Tu conheces a cada um deles. Tu sabes que pessoas colocam ali o desejo íntimo do seu coração, para que somente o Teu Espírito Santo possa conhecer. E, Senhor, assim Tu possas responder segundo a Tua soberania. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre o pregador desta noite, sobre a sua família e sobre todos quanto aqui estamos, e sobre Israel de Deus por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Se você quiser cumprimentar o pregador, vem aqui à frente. Ele vai estar aqui. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei a ponte com o passado, e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já não preciso andar sozinho, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não
nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer,